Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, a gente vai investigar um dos grandes mistérios da economia. Por que, de repente, aqueles períodos de grande prosperidade, de boom, se transformam em crises terríveis? A teoria austríaca dos ciclos econômicos encara essa questão como se fosse um caso de detetive, sabe? E a resposta que ela oferece, bom, é bem surpreendente. A grande pergunta é essa aqui. Será que as crises econômicas são tipo forças da natureza, inevitáveis como um furacão? Ou será que elas são resultado de ações bem específicas que a gente consegue identificar? A teoria que vamos analisar hoje defende que não, elas não são acidentes. Pelo contrário, são consequências lógicas de uma causa inicial muito bem definida. Bom, e para resolver qualquer mistério, todo detetive precisa do seu kit de ferramentas, certo? No nosso caso, essas ferramentas são alguns conceitos-chave. São eles que nos ajudam a decifrar os sinais que o mercado emite. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A nossa primeira ferramenta é a preferência temporal. O conceito é bem simples, mas muito poderoso. Basicamente, as pessoas preferem ter as coisas agora do que no futuro. Faz sentido, né? Quando uma sociedade tem uma baixa preferência temporal, isso significa que as pessoas estão mais dispostas a poupar, a adiar o consumo, pensando mais no longo prazo. E é isso que forma a base para a poupança e para o investimento de verdade. E quando as pessoas poupam, surge a tal da taxa natural de juros. Pensa nela como o preço do tempo. É um sinal genuíno do mercado que mostra o equilíbrio perfeito entre a oferta de poupança real e a demanda por empréstimos. É essa taxa que coordena os planos de produção de longo prazo com o que a sociedade realmente quer consumir. Agora, atenção aqui. Esse slide nos dá a pista principal da nossa investigação. De um lado, a gente tem a taxa natural, que reflete a poupança real, a verdade da economia. Do outro, a taxa artificial, que é mantida baixa por uma expansão de crédito. Enquanto a primeira sinaliza um crescimento sustentável, a outra envia um sinal falso. Ela grita que é uma abundância de recursos que na verdade não existe. E é exatamente aqui que o problema começa. Ok, com as ferramentas na mão, vamos para a cena do crime, a anatomia do boom econômico artificial. Vamos ver passo a passo como a expansão de crédito, que é o nosso delito, se desenrola e começa a distorcer toda a economia. O processo começa assim. Uma autoridade central injeta dinheiro novo no sistema bancário. Com mais dinheiro para emprestar, os bancos oferecem empréstimos com juros artificialmente baixos. Os empresários, ao verem isso, pensam, opa, a sociedade está poupando mais, temos recursos para investir. Só que eles são induzidos ao erro, e aí começam a investir em projetos de longuíssimo prazo, os chamados maus investimentos, que simplesmente não batem com a realidade do consumo e da poupança da população. E como o Murray Rothbard resumiu de forma genial, o boom, na verdade, não é um período de prosperidade genuína, pelo contrário. É um período de investimentos ruins e imprudentes. É uma fase em que os erros se espalham por toda a economia, mas ficam ali mascarados por uma falsa sensação de que tudo vai bem. O Ludwig von Mises usou uma analogia que é simplesmente perfeita para explicar isso, a do mestre de obras. Imagina um construtor que foi enganado sobre a quantidade de tijolos que ele tinha no estoque. Animado, ele começa a construir uma casa enorme. Ele faz a fundação, sobe as primeiras paredes, mas aí, no meio do caminho, ele descobre que não tem tijolo suficiente para terminar. O erro não foi querer construir, mas sim começar um projeto que era impossível de terminar com os recursos que ele realmente tinha. E o resultado prático disso tudo é uma estrutura de produção toda distorcida. Muitos recursos, como matéria-prima e mão de obra, são desviados para os estágios iniciais da produção, sabe? Pesquisa, construção de fábrica, coisas de longo prazo. E aí, acaba faltando recurso para os estágios finais, aqueles que produzem os bens que as pessoas querem comprar agora, no curto prazo. Acontece que um boom construído sobre uma base falsa, ele não pode durar para sempre. A próxima fase da nossa investigação é a revelação, o momento em que o crime inicial é finalmente descoberto, a recessão, ou o bust, como se diz em inglês. A festa acaba quando a realidade bate na porta. Aquele dinheiro novo que foi injetado lá no começo, eventualmente chega nas mãos do público na forma de salários mais altos, por exemplo. O problema é que a preferência temporal das pessoas não mudou. Elas continuam querendo consumir na mesma proporção de antes e elas reafirmam isso com seus hábitos de compra. E aí vem o ponto crucial. Essa demanda por bens de consumo acaba puxando os recursos de volta para os estágios finais da produção. De repente, aqueles projetos gigantes de longo prazo, os maus investimentos, se mostram insustentáveis, não lucrativos. A recessão, então, é esse processo, doloroso sim, mas necessário, de liquidar esses erros todos.
E para a gente ver como isso funciona no mundo real, basta olhar para a crise imobiliária americana de 2008. Este gráfico aqui ilustra perfeitamente o primeiro passo da teoria. Dá uma olhada. O Federal Reserve, o Banco Central americano, cortou drasticamente a taxa de juros, de mais de 6% em 2001 para apenas 1% em 2003. Basicamente, inundou o mercado com crédito barato. A sequência dos fatos parece seguir o roteiro da teoria austríaca, não é? O crédito barato alimentou um boom imobiliário gigantesco, mas a partir de 2004, o Fed teve que começar a subir os juros de novo para tentar combater a inflação que a sua própria política criou. Em 2007, a conta chegou. Os projetos se tornaram inviáveis, a inadimplência disparou e aquele boom virou um colapso histórico. Depois de investigar o crime, a cena, as consequências, a gente chega ao veredito. Qual é, então, a prescrição da teoria austríaca para lidar com a recessão e, mais importante, para evitar que esse ciclo se repita? A prescrição é bem direta, laissez-faire. A recomendação, segundo as fontes, é não interferir. É deixar o mercado fazer o seu trabalho de ajuste. Permitir que preços e salários caiam até encontrarem um novo equilíbrio. Parar de uma vez por todas com a expansão de crédito. Nada de resgatar investimentos que deram errado. E, claro, reduzir os gastos do governo e os impostos. A ideia é, basicamente, sair da frente e deixar o mercado se reajustar o mais rápido possível. E este ponto aqui resume a visão central da teoria. A depressão não é vista como a doença. Ela é a cura. É o processo pelo qual a economia se livra dos erros, do desperdício do boom artificial. Tentar curar a recessão com mais crédito e mais estímulo seria como tentar curar uma ressaca bebendo mais. Não funciona. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta que é bem provocadora. Se a teoria estiver correta e os ciclos de boom e bust são mesmo causados pela expansão artificial do crédito que distorce os sinais do mercado, será que eles poderiam ser completamente evitados? A resposta a essa pergunta tem implicações profundas sobre como a gente entende o papel da política monetária na nossa economia.